Marta, Deus abençoe. Que Deus em Cristo possa fazer avançar os projetos desta casa. Que a glória do Senhor cerque a missão e a visão desta igreja, e que seja expansiva a obra de suas mãos. Obrigado pelo convite, obrigado pela confiança. Saudações de paz trago da parte do meu pastor Valmir Nazário. Tem me abençoado para pregar de maneira itinerante. Debaixo da benção dele eu estou aqui. Também trago saudações e abraços da parte da minha esposa, irmã Rayane. Irmã Rayane justificando a sua ausência. Ela ficou com as crianças em casa. Nós temos 3 filhos, a Emily de 10 anos, a Emanuele de 4 aninhos e o Gabriel de 2 anos. O Gabriel, eu estava sentado aqui, aí eu estava tentando puxar algo para assimilar a realidade de hoje, e eu lembrei daquele filme Divertidamente, aqueles bonequinhos que controlam a mente da criança. Eu acho que a raiva está lá. Ele é um garoto dócil, uma bênção, mas está nascendo os dentes lá de trás. Minha esposa não estava entendendo a fúria do menino, e aí ela estava dando mamar, e ele fez um gesto com a mão que estava sentindo dor. Ela pôs a mão e viu que aqueles dentes lá de trás estavam nascendo. Está explicado por que ele está tão nervoso, mas é justamente por conta disso que a minha esposa não está aqui. Mas eu trago uma saudação de paz da parte dela a todos os irmãos. Amém? Tem alguém feliz aí? Diga amém. Então, faça assim com o dedo de profeta: só feliz, só feliz. Se não estiver feliz, nem tenta, que senão vai dar errado. Procure uma pessoa perto de você e diga: nesta noite. Isso, aponta, não tira o dedo não, que isso aqui vai acertar no alto. Isso aqui é profecia, tá? Nesta noite, fala para ele, não passará desta noite. Eu vou jantar na tua casa. Eu vi porta aberta ali, ó. Olha lá, ó. Eu costumo dizer, pastor Marcelo, que se sorriu, a porta já se abriu. Eu sei que vocês estão pautados em uma conferência já há 6 anos, em uma mudança de mente, uma mudança de comportamento, uma mudança de rota. E o Senhor iluminou o meu espírito acerca do texto que lemos. Peço o carinho de vocês, pelo menos por uns 25 minutos, e a gente começa a aplicar tudo aquilo que o Senhor colocou em nossos corações. Mas eu quero introduzir o texto que lemos. Talvez pareça desconexo com a ideia proposta para esta conferência de mudança de mente, mas a grande verdade é que quando olhamos para o texto de Malaquias, nós precisamos respeitar o seu contexto. Malaquias está inserido num contexto, e você que me acompanhou na leitura percebeu que os versos 5 e 6 tratam exatamente de alguns pontos específicos do tempo de Malaquias. Malaquias é um profeta que surge pós-exílio babilônico. O povo está retornando para a pátria. A religião já está novamente funcionando. As adorações voltaram para o templo, agora restaurado. Jerusalém está de pé novamente. O Senhor repatriou o seu povo. É neste contexto de regresso, de retorno, que surge o profeta Malaquias, contemporâneo de Esdra, que cuida de toda a literatura e dos ofícios concernente ao templo e à adoração. É também contemporâneo de Neemias, que cuidou de toda a estrutura, de toda a obra que precisava ser executada para que Jerusalém estivesse de pé. Malaquias então surge no contexto histórico de uma Jerusalém novamente de pé, de uma religião novamente funcional. Porém, quando abrimos o livro de Malaquias, ainda que alguns só conheçam poucos versículos, a grande maioria, quando fala o nome Malaquias, pastor Marcelo lembra logo de Malaquias 3:10. Vamos trazer os dízimos para a casa do tesouro, para que haja mantimento. E alguns até usam esta palavra para atrair a questão do ofertório e dos dízimos ao Senhor. Mas a grande verdade é que
O que Malaquias está passando é um grito da eternidade para a humanidade. Malaquias é a boca de Deus em meio ao povo. Malaquias é a boca de Deus em meio ao povo. E as suas últimas palavras, se você notaram, é carregadas de esperança, porém, uma esperança um tanto confusa. Explico. Verso 5: eis que vos enviarei o profeta Elias. A ideia de enviar o profeta Elias é justamente uma esperança em meio ao caos. Qual é o caos? Ele continua dizendo: antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Qual é a função dessa esperança predita por Malaquias? Ele tem a função de converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. Por que que essa conversão é necessária? Porque senão Deus vai ferir a terra com maldição. Só para pintar o quadro e a gente avança. A Bíblia está dizendo, pastor Marcelo, que a esperança é o profeta Elias em meio a um caos que o Senhor não quer que aconteça. Qual é o caos? O dia grande e terrível. Para que esse dia não pegue o seu povo de surpresa, a esperança precisa trazer a conversão do povo de Deus novamente para Ele. Se essa conversão não acontecer, a maldição será derramada sobre a humanidade. É exatamente isso que Malaquias está falando. Porém, a esperança é confusa. A esperança é o quê? É muita gente e pouca voz. A esperança é o quê? Por que é confusa, Rodolfo? Porque Elias já veio há muitos anos, e nós sabemos da história. Ele foi tomado pelo Senhor. Alguns vão dizer que não tinha carros de fogo, mas o texto é categórico em dizer que uma carruagem com carros e também cavalos de fogo separou Elias de Eliseu, e um redemoinho fez com que ele subisse assunto aos céus. É um arrebatamento acontecendo. Mas o que o texto está sugerindo da boca de Malaquias é: a esperança para vocês, ela já foi tomada pelo Senhor. Todo mundo que ouve a profecia e as últimas palavras de Malaquias tem como uma esperança furada. Por quê? Porque ela já foi tomada. A esperança já não pode vir mais, porque há uma lei que não crê nesta ressurreição, ou na vinda novamente de alguém que já passou deste mundo natural para o mundo espiritual. Então a ideia que o texto sugere é que a esperança de Deus não tem possibilidade de acontecer, já tendo vista que já aconteceu há muitos anos atrás. Rodolfo, se a esperança não vai vir, o que resta para o povo? Maldição. O que resta para o povo? Por que Malaquias está fazendo esta denúncia? Malaquias está olhando para um cenário que ainda de restauração e retorno, ainda que de regresso, a adoração e todos os preceitos que o povo fazia diante de Deus. Ele está vendo que este povo já não é mais o mesmo. O povo que retorna do cativeiro babilônico não tem as mesmas características do povo que retornou do cativeiro egípcio. Ainda que este povo esteja liberto uma vez mais, este povo continua aprisionado na sua mente e coração. Explico. Se você perguntar para um judeu o que é que mais marcou a história deste povo, com certeza, se for na atualidade, eles vão apontar para o Holocausto e tudo aquilo que a Alemanha fez com o povo de Deus, a nação santa, Israel, com os judeus. Mas se você apertar um pouco mais na pergunta, eles vão olhar e vão dizer: uma das piores histórias que nós carregamos é o período do cativeiro babilônico. Rodolfo, mas é incongruente e incoerente, tendo vista que este povo ficou aprisionado 400 anos no Egito aproximadamente, e só 70 anos na Babilônia. Há uma disparidade de tempo. Quem sofreu mais foi o povo nas mãos de Faraó. Teve gente que não soube o que era liberdade, nasceu preso e morreu também, nasceu escravo e morreu escravo. Mais de 5 gerações passaram em meio ao povo, e o povo se via preso nas mãos de Faraó. Quem olhava para o cativeiro babilônico de forma superficial vai dizer: Rodolfo, é impossível que esse cativeiro produza efeitos maléficos maiores do que o cativeiro egípcio. Mas se você lembra da história, no Egito as histórias eram diferentes. Qual era a escravidão do Egito? Era baseada no chicote, na opressão. É por isso que o povo grita, clama, e Deus levanta um libertador.
A pressão era tanta que Deus então vai levantar um libertador para resgatar o seu povo. Você sabe a história, Moisés é este homem. Mas diferente da opressão que o Egito impôs, a Babilônia não impôs. A ideia da Babilônia é totalmente distinta da ideia do Egito. O Egito governava pela força, a Babilônia governava pela mente. Tanto é verdade que na primeira invasão dos babilônios em Israel, eles vão levar primeiro cativo os príncipes e os sábios. A inteligência de Israel será transportada na primeira leva para a Babilônia. Qual é a ideia de Nabucodonosor? Tire a sabedoria de meio ao povo. Vamos começar a governar este povo sem a sabedoria deles. Este povo, que são príncipes nas suas nações, coloquem eles dentro do meu palácio. Olha a ideia de Nabucodonosor. Se nós mudarmos a mente da liderança deste povo, logo este povo será conduzido por uma nova mente. A ideia de Nabucodonosor é tão profissional que ele pega os sábios, os príncipes de Israel, coloca dentro do palácio e não oferece qualquer coisa. Ele oferece daquilo que ele mesmo participa, dos manjares que ele colocava sobre a própria mesa, é o que ele vai oferecer para os escravos hebreus. Pastor Marcelo, quando Daniel e os seus amigos chegam na Babilônia e vê, peraí, tem alguma coisa diferente. A história mostra que sempre fomos governados pela opressão e pelo chicote. Aqui não tem chicote, aqui não tem algema, não tem amarra. O que é que está acontecendo? Isso aqui não é um cativeiro, parece até mesmo um spa. Mas quando chega lá, que eles sentam na mesa de Nabucodonosor, Nabucodonosor fala para o seu oficial e diz: oferece para eles do meu manjar, daquilo que eu como, eles também precisam comer. Só que tem um detalhe: não chamem eles pelo nome. Vou chamar o quê? Aqui é nova identidade. A primeira coisa que Nabucodonosor faz quando os príncipes de Jerusalém chegam é: aqui a tua identidade de hebreu não vale mais. Aqui você recebe um novo nome. E agora com esse novo nome, vocês recebem também um novo idioma. O idioma dos hebreus não pode ser falado dentro da Babilônia. Aqui vocês têm que falar a nossa língua e o nosso idioma. Olha a ideia de Nabucodonosor: senta na minha mesa com a nova identidade, falando a mesma língua que eu falo. Senta na minha mesa com uma nova identidade, falando a mesma língua que eu falo. Olharam para uma boa parte da juventude e disseram: qual é o teu nome? Meu nome é esse. Não, a partir de agora o teu nome é esse. Qual língua você fala? Eu falo o idioma hebraico. A partir de agora você vai falar um novo idioma. Senta aqui na minha mesa, come daquilo que eu tenho para te oferecer. Mas isso é muito bom, eu não tinha nem em Jerusalém. Come tudo, que eu quero ver você ficando bem forte, eu quero ver você ficando bem bonito. E foi passando um para o outro, de repente chegou em Daniel e mais 3 amigos, olharam para ele e disseram: come do manjar do rei. Daniel olhou e disse: eu e os meus amigos propomos uma coisa em nosso coração. O quê? Nós não vamos nos contaminar com os manjares do rei. Não entendi. Você pode trocar o nosso nome, você pode mudar o nosso idioma, mas não tem como arrancar aquilo que eu carrego no coração. Deus habita dentro de mim. Glória a Deus, porque não era você. O que aconteceu com Daniel e seus 3 amigos? Sofreram todos os males e perseguições possíveis. As orações eram restritas. Eles precisavam se prostrar diante de tudo e de todos. Mas tinha 4 pessoas dentro de Babilônia que agia totalmente diferente dos demais. A Bíblia diz que foram muitos homens levados escravos para a Babilônia, mas só faz referência de 4 jovens com comportamento diferente. Eu presumo que só soa estes nomes porque os outros foram engolidos pelo sistema da Babilônia. Rodolfo, a Bíblia afirma, ela deixa no escuro, no vácuo, mas podemos presumir que só há 4 referências dentro da Babilônia no palácio. Não tinha só esses 4 na primeira leva. A Bíblia fala de milhares, mas somente esses 4 olharam para Nabucodonosor e toda aquela pompa que tinha em Babilônia e disseram: nós
não vamos nos contaminar. Você pode mudar a língua, você pode mudar a identidade, você pode até querer mudar o cardápio, mas aqui dentro você não pode tocar. Você pode querer me influenciar de forma externa, mas de forma interna quem me governa é Ele. Eu tenho uma palavra do céu para alguém. Talvez você está vivendo conflitos lá do lado de fora. A Babilônia não está passando a mão na cabeça de ninguém. Parece que não tem nada a ver, mas o céu me trouxe aqui com uma palavra de alerta. Cuidado, Ele quer mudar a tua identidade, Ele quer mudar o teu idioma e por fim vai mudar a tua adoração. Mas hoje Deus nos trouxe aqui para dizer: aqui não tem espaço para Babilônia, aqui não tem espaço para Nabucodonosor, aqui não tem espaço para outra adoração. Deus é quem governa a minha vida. É nesse cenário de perda de identidade, de perda de prestígio e esperança, que este povo vai retornar para Jerusalém e ser repatriado. Muitos já não conseguiam mais falar o idioma natal, muitos já não se lembravam mais do seu nome, muitos já não se lembravam de como era a adoração. Então, verdade que Esdras precisa reconstruir toda esta parte do culto e do templo. O grito de Malaquias é um grito que me assusta, porque no capítulo de número 1, por volta do versículo de número 7, ele faz uma denúncia, não olhando para fora, mas olhando para dentro da igreja. Ele mostra que os cultos não pararam de acontecer. Ele mostra que a reunião não deixou de existir, só que ela estava sendo de forma tão mecânica e tão superficial que o povo nem percebia que estava envolvidos ainda nos encantos da Babilônia. Rodolfo, não estou entendendo. O povo ainda ofertava sacrifícios ao Senhor, o povo ainda ia ao templo adorar ao Senhor, mas estava de forma tão mecânica que eles nem perceberam que os animais que Deus gostava de receber e pedia que fosse perfeito, eles já não faziam mais questão. Eles entregavam aquilo que tinha, eles entregavam aquilo que possuía. É tão verdade que Malaquias chega a denunciar que animais mancos e com defeito estavam sendo sacrificados diante do altar. Animais cegos estavam sendo sacrificados no culto ao Senhor, e o povo estava feliz, estava alegre. Mas eu vim aqui dizer para alguém: aqui não é você que manda, aqui não é você que dita as regras. Quem governa este ambiente é Ele. O culto, ainda que foi preparado para te receber, não tinha a ideia de te agradar. Ainda que foi preparado o ambiente para te confortar e te dar um bem-estar, não tinha a ideia de agradar você e nem o seu coração. Essa festa tem um propósito: agradar a Ele, bendizer a Ele, chamar a atenção dEle. Por quê? Porque por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele. Pastor Marcelo, ainda que a gente pense em tudo para transformar um ambiente ainda mais confortável, nós não podemos tirar a essência deste ambiente. Rodolfo, o que você está querendo dizer? Tem muita gente que acha que este lugar é normal e faz isso aqui somente um lugar de passeio e diversão. Isso aqui não é normal, isso aqui não é lugar de passeio, isso aqui não é lugar de brincadeira. Isso aqui é a casa de Deus e quem governa é Ele. Se na tua casa é bagunçado, no teu trabalho é bagunçado, não, aqui tem regra e tem leis regimentadas pela eternidade. Aqui quem sobressai é Ele, não tem nome maior, não tem nome superior. Aqui quem brilha é Ele, quem reina é Ele, porque há um nome sobre todos o nome, e é sobre Ele que eu vim pregar nesta noite. Nós estamos vivendo uma crise, digo isso com propriedade, pelo privilégio e a misericórdia de Deus. Semanalmente eu passo em 3, 4 lugares diferentes. Eu tenho visto que esse lugar se tornou uma rotina para muitas pessoas.
Rodolfo, você está falando só daqueles que participam? Não, daqueles que oferecem também. Pregadores fizeram do altar uma profissão. Músicos fizeram da igreja um lugar para atrair e se aparecer. E as pessoas acham que este lugar é um lugar somente para fazer uma social, mas aqui não é normal. Normal é o Iguatemi, normal é o Shopping Rio Preto, normal é todos os lugares desta terra, menos a casa de Deus. Este lugar não é normal. Jacó, saindo em peregrinação, a Bíblia diz que colocou uma pedra, deitou e dormiu. E nesta noite ele teve um sonho. O sonho de Jacó: uma escada tocava céu e terra. Na escada havia uma movimentação de anjos. Era anjo subindo e era anjo descendo. Era anjo subindo e era anjo descendo. Mas o que chamou a atenção de Jacó não foi a escada. O que chamou a atenção de Jacó não foi os anjos. O que chamou a atenção de Jacó é que no topo da escada tinha alguém semelhante ao Filho do Homem. Ele desperta daquele sonho glorioso e diz: quão terrível é este lugar. Este lugar não é outro senão a casa de Deus. Este lugar não é um parque de diversão. Este lugar é a casa de Deus. É aqui que Ele ordena a bênção e a vida para sempre. Rodolfo, por que este lugar é terrível? Porque eu e você, quando entramos neste lugar, estamos correndo um sério risco e perigo de vida. Pregador, não entendi. Aqui é onde Deus muda cenário. Aqui é Deus onde muda a rota. Aqui é Deus onde Ele levanta pessoas. Aqui é onde Deus restaura, liberta, transforma e muda todo ser humano. Eu e você aqui nessa noite estamos correndo um grande risco de ser alcançado pela sua graça, de ter a rota totalmente alterada, de ter algo extraordinário vindo em nossa direção. Eu tenho uma palavra do céu para alguém. Hoje Deus vai restaurar o lar de alguém. Hoje Deus vai libertar a casa de alguém. Hoje Deus vai curar a família de alguém. Eu não sei se você crê, mas neste lugar tem cura, neste lugar tem restauração, neste lugar tem libertação, neste lugar Ele levanta, neste lugar Ele transforma, neste lugar Ele muda a história. Fala para quem está perto de você: cuidado, Ele está aqui. Aleluia, aleluia. E o simples fato dele estar aqui, corremos sério risco de viver algo sobrenatural. Glória. A adoração se tornou mecânica. É só mais um culto. É só mais um compromisso. Para muitos isso aqui parece o trabalho que frequenta. É só um lugar onde eu tenho que picar cartão. Pastor Marcelo precisa me ver lá. Pastora Marta tem que ver o meu sorriso. E assim a gente entrega o que a gente acha que Deus quer receber. E assim a gente oferece aquilo que a gente acha que Deus gostaria de receber. Mas na verdade Deus já deixou pré-estabelecido aquilo que Ele gosta de receber. Rodolfo, não estou entendendo. Enquanto muitos de nós oferecemos sacrifícios cegos, mancos e com defeitos, o Senhor deixou muito claro em João capítulo 4: eu não estou atrás de Jerusalém, eu não estou atrás de monte. Eu estava numa oração no monte, eu acredito que tinha mais de 600 pessoas orando naquele lugar, e o Senhor fala comigo: procurando adoração, eu não estou procurando uma melodia, eu não estou procurando um novo acorde, eu estou procurando os verdadeiros adoradores. Eu estou procurando, meu filho, quem me adora em espírito e em verdade. Deus nunca procurou perfeitos, sempre procurou sinceros.
traumatizar este ambiente, de achar que eu já não preciso mais dele, que a minha eloquência, o meu conhecimento já é o suficiente para mim promover um frenesi e uma reação. Eu tenho medo de me tornar um profissional de púlpito. Eu sinto graça de Deus neste altar. O dono dessa casa está aqui. Eu não sei o que você entregou para ele do começo desse culto até agora, mas eu gostaria de te pedir encarecidamente, feche os seus olhos, por favor. Encurve a sua cabeça em sinal de reverência. Tenta atrair a atenção dele para você. Tenta atrair a atenção dele para você. Eu não sei se com uma oração, eu não sei se com um clamor, eu não sei se com um grito, eu não sei se com uma lágrima, mas esse lugar não é normal. Se você quer paquerar, paquera depois. Se você quer conversar e fazer uma social, faça depois. Se tem alguém que você precisa se socializar urgentemente agora, é com o Todo-Poderoso. Com os olhos fechados, por favor, eu gostaria que você tentasse imaginar uma coisa. Imaginar o que, pregador? Com essa ideia de um culto mecanizado, em que eu entrego aquilo que eu acho que ele deseja receber. Com os olhos fechados, por favor. A Bíblia diz que essa profecia começa a gritar na alma dos ouvintes: a esperança já foi embora, hoje só nos resta a maldição. Imagina você se arrumando nessa sexta-feira, nesse sábado, toda a sua família trocando de roupa, e o teu intuito é vir à casa de Deus, mas há uma palavra que está condicionada a este tempo. Qual é a palavra, pregador? A esperança já passou, o que te resta é maldição. E você sai com essa palavra gritando na tua alma: maldição, maldição, maldição. Eu estou indo para a tua casa, mas o que eu estou vendo é maldição, maldição, maldição. Aí você chega neste ambiente, o pregador cria um esboço e um sermão para atrair a tua atenção, mas não há nada que fale mais alto na tua alma do que esta profecia: eu vou ferir a terra com maldição. Rodolfo, quanto tempo essa palavra ficou no ar? Com os olhos fechados. Uma semana? Um mês? Um ano? Uma década? A história mostra que depois da profecia que o Senhor feriria a terra com maldição, a presença de Deus se retira, a voz do Eterno para de soar, as manifestações oriundas de Deus começou a desaparecer do meio do seu povo. Rodolfo, se Deus não aparece, o culto acaba. Pelo contrário, como estavam acostumados a oferecer o que eles acham que Deus gostava de receber, os cultos continuam, só que agora é diferente. Vai ter tudo lá, menos o eterno. Eu gostaria que você, com os olhos fechados, tentasse imaginar este culto aonde tem
tudo, menos a presença de Deus. Eu gostaria que você tentasse imaginar um culto onde Deus não cura mais, Deus não liberta mais, Deus não restaura mais. Por que Deus não age, Rodolfo? Porque é uma palavra sobre a sua noiva. Eu vou ferir a terra com maldição. Rodolfo, o sacerdote entregou o seu ofício? Não. Os levitas pararam de se reunir no templo? Não. As reuniões continuaram normalmente. Tinha tudo lá. Só não tinha Deus. Eu gostaria que você imaginasse esse culto, onde tem tudo, mas não tem a presença dele. Deus não fala mais, Deus não se manifesta mais. Rodolfo, mas vamos lançar um hino novo. São 400 anos que separam a profecia de Malaquias do Novo Testamento. Rodolfo, mas é só uma página que divide na minha Bíblia, escrito Novo Testamento em branco. Essa página em branco tem muita história. Uma história de silêncio, de dor e de muita incerteza. Por que Deus não visita mais? Por que Deus não nos... mano, já sei, Rodolfo, eu vou melhorar a performance, eu vou mudar o jeito da entrega. Nada o que eles faziam conseguia tirar Deus do trono. Tem uma palavra pairando sobre a nação: maldição, maldição. Deus não se manifesta mais. Deus já não visita o povo mais. Imagine você rasgando a tua alma, com sinceridade e verdade, derramando o teu espírito, e nenhum arrepio você sentir. Não é um culto esporádico que você estava sem atenção, não. É você nascer e morrer sem ter o privilégio de chegar em casa contando: hoje o culto foi extraordinário, porque tinha pregador de fora, não, tinha uma banda nova, não, tinha instrumentos novos, som perfeito, não, Deus estava lá. Gerações nasceram e morreram sem ver Deus se manifestar no meio do povo de forma plena. Rodolfo, o que fazer? Como agir? A ausência de esperança gerou no povo frustração. Olhe para mim. E essa frustração criou um novo estilo de vida. Vamos fazer por fazer, já que nada muda, já que nada se altera. Meu pai falou que no tempo dele Deus já não manifestava mais. Não só meu pai, mas o meu avô disse que nem no
no seu tempo, Deus se manifestava no meio do povo. Na verdade, a única coisa que o nosso povo se lembra é de uma profecia há 400 anos atrás. A esperança eu tomei para mim, e o que resta para vocês é maldição. Teve um dia que um pai vai pegar uma criança nos braços, e como todo pai, um olhar de expectativa é gerado na criança que nasceu. Esse pai não é comum. Esse pai é um sacerdote. Este pai é alguém que todos os dias se apresenta diante de Deus no templo. Esse pai vai ensinar ao seu filho que sacerdócio é uma questão genética e familiar, que futuramente esta criança vai herdar o ofício de seu pai. O pai precisa ensinar todas as coisas. O pai precisa ensinar todo o ofício. A criança vê o pai se arrumando, colocando a estola sacerdotal, a roupa de linho fino. O pai colocando toda a indumentária, a mitra, um chapéu sobre a cabeça. A criança curiosa pergunta talvez ao pai: pai, aonde o senhor está indo? Eu estou indo na casa de Deus, meu filho. Pai, não entendi. Meu filho, nossa família foi privilegiada. Qual é o nosso privilégio, papai? Eu vou te falar, meu filho. Toda a nossa nação foi dividida em tribos, e todas as tribos receberam de Deus terra como herança, mas a nossa tribo, meu filho, recebeu o Senhor como herança. Quem é o Senhor? É o Deus da nossa história. Essa história entusiasma a criança, enche ela de pergunta e curiosidade. O pai todos os dias vai ao templo e volta. Talvez para ir, a cabeça está erguida, alegre, porque é o ofício sacerdotal, não pode esmurecer. Mas talvez todos os dias que o pai volta, a alegria talvez não está estampada no rosto, porque é uma verdade que está acontecendo dentro do templo, que está passando de geração em geração, e ele se vê num conflito. Me pergunte qual? Não, é muita gente, pouca voz. Qual? Eu preciso contar para o meu filho toda a verdade. Ainda que nós servimos ao Deus desta terra, este Deus nos abandonou à nossa própria sorte. Estamos debaixo de uma maldição. A criança vai crescendo, vai começando a entender. O jovem já está gerando expectativa de um dia se apresentar diante do Senhor. Essa conversa acontece. Meu filho, ainda que somos nobres diante do povo, pelo ofício que oferecemos a Deus, tem uma questão que eu preciso confessar. Faz 400 anos que Deus não fala mais. Faz 400 anos que Deus já não nos visita mais. E se você notou, meu filho, o comportamento deste povo já está sendo de rebeldia a esse Senhor, e por isso nós estamos debaixo de uma maldição. Roma nos governa. Deus nos abandonou, meu filho. A incerteza no coração daquele garoto de continuar oferecendo a Deus aquilo que ele merece receber, paira como pairava no coração de toda a nação de Israel. Mas se você me permite, eu vou ler mais um texto e a gente encerra. Lucas capítulo de número 1, verso de número 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote
Zacarias. Ele era do turno de Abias, casado com uma mulher das filhas de Arão. Seu nome era Isabel. O verso 6 diz que ambos eram avançados em idade. E quanto mais tempo a gente vive nesta terra, menos tempo a gente tem para viver nela. Essa é a ordem natural das coisas. Quanto mais tempo a gente vive nesta terra, menos tempo a gente tem para viver nela. O que o texto está sugerindo é: alguém está ficando sem tempo, avançado em idade e em toda a sua trajetória, ainda que herdando do seu pai o sacerdócio. A Bíblia diz que sobre a casa dele paira uma maldição. Qual é a maldição que paira sobre a casa de Zacarias? A esterilidade. Para os judeus, uma mulher estéril era tido como maldita diante dos homens. Zacarias tem que lidar com o conflito de aprender com o seu pai que Deus já não habita mais no meio do povo, e que a última palavra que eles se recordam de Deus é que haveria uma maldição. Mas o comportamento dele é diferente. Repito, o comportamento dele é diferente. O verso 6 aponta que ele vivia de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Rodolfo, não entendi, seja mais claro. Ainda que ele nunca viu a Deus, ainda que ele nunca ouviu o Senhor, ele se permanece fiel, ele permanece íntegro, ele permanece inabalável. A sua mente não foi contaminada pela ausência do Senhor na humanidade. Pelo contrário, ele tem uma convicção: Deus pode ter abandonado o povo, eu não abandono ele. Deus pode ter nos abandonado, quando ele olhar para a terra, ele vai olhar e enxergar alguém que não o abandonou. A mente de Zacarias foi moldado por uma esperança. O intelecto, o entendimento de Zacarias foi renovado por um propósito. O povo pode ter abandonado o Senhor e Deus não olha mais para nós. Eu continuarei fiel. Fiel no silêncio, fiel na dor, fiel na calamidade, fiel até mesmo na dúvida. Eu vou permanecer fiel. Teve um dia que, pela sorte, o seu nome foi chamado em meio ao povo. Zacarias! O verso 8 diz que, por sorte, ele recebeu a missão de entrar no templo. Rodolfo, mas ele era sacerdote. Mas a quantidade de sacerdotes dos seus dias era tão grande que precisava fazer um rodízio e um sorteio para ver quem faria os ofícios. E teve um dia que o velho Zacarias estava do lado de fora do templo e o seu nome foi sorteado. Se você pode, me ajude a pregar e eu concluo. Olhe para alguém e diga: pode ser hoje o seu dia de sorte. Rodolfo, qual foi a sorte? Hoje Zacarias vai poder entrar no templo. Hoje Zacarias vai ter o privilégio de entrar
santuário, mas com uma limitação, me pergunte qual? O véu. Como sacerdote, ele era limitado ao lugar santo. Templo era dividido em 3 partes: átrio santo e santo dos santos, ou santíssimo lugar. Santo e santíssimo lugar era separado por um véu. Do lado de dentro do véu, a arca da aliança. A arca essa que Deus escolheu para, quando descia no meio do povo, pousar a sua glória sobre ela. É nesta arca que todos os anos que o sumo sacerdote entrava e aspergia o sangue sobre o propiciatório, e Deus recebia o sacrifício como perdão do povo. O símbolo era Deus descer no Santo dos Santos e a sua glória pousar sobre a arca da aliança. Ele teve sorte de entrar, mas o seu ofício lhe impedia de avançar o véu. Ele era limitado. Ele vai entrar, mas ele vai estar limitado. Mas as limitações não impedem que ele entregue aquilo que Deus merece receber. Eu vou repetir: as limitações impostas sobre ele não impedem de fazer Deus receber aquilo que ele tinha direito de receber. Zacarias, você vai oferecer incenso. Antes dele entrar, ele precisa tomar 2 decisões. Quais eram, Rodolfo? Entrar de mãos vazias ou de mãos ocupadas? Zacarias, na porta do santuário, ele olha para um lado e ele vê um altar em chamas, o altar do holocausto, Levítico 6, ardendo continuamente. Ele se aproxima do altar do holocausto e, com um braseiro nas mãos, ele recolhe as brasas do altar e coloca sobre o braseiro. Rodolfo, ele vai trazer brasas e especiarias, elementos que Deus determinou que gostaria de receber. Rodolfo, Zacarias estava com essas especiarias desde quando? Rodolfo, Zacarias sabia que ia entrar. Zacarias sabia que ele teria o seu dia de sorte. Zacarias não estava ali contando com a sorte. Zacarias sempre esteve pronto. O dia que Deus me escolher, eu não vou decepcioná-lo. Feche os seus olhos e imagine Zacarias caminhando lentamente. Isso, feche os seus olhos. Se a banda puder, pastor Marcelo, ocupe aqui o altar. Feche os seus olhos, imagine lentamente, em uma mão um braseiro, em outra mão as especiarias, os perfumes. Os passos lentos, por conta da idade que era avançada, não impede que ele atravesse o átrio. Ainda que lento, os seus passos são firmes. No seu coração há uma certeza: eu sou limitado ao lugar santo, mas ninguém pode limitar a minha entrega. Eu sou limitado ao lugar santo, mas ninguém pode limitar a minha oferta. Hoje eu vou chegar diante de Deus. Ele entra em silêncio. Ele observa que a lâmpada de Deus está acesa, o candeeiro. Ele vê que a mesa está com os pães da preposição. Ele se aproxima de cabeça baixa. Ele coloca as brasas sobre o altar de incenso. E ele começa a derramar as especiarias. Eu acredito que com os olhos fechados, temendo
ação, ele começa a sentir um perfume saindo daquele altar. Zacarias sabe que o que está tomando aquele ambiente é um cheiro diferente, é uma entrega genuína e verdadeira. Ele não está movido pelas emoções internas, ele não está entregando por conta dos conflitos que ele viveu em toda a sua criação. Ele deixou tudo para trás e está disposto a entregar tudo que Deus merece receber. A fumaça começa a subir dentro do lugar santo. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Há um perfume tomando conta do ambiente. Rodolfo, mas Deus não fez na vida do pai de Zacarias. Rodolfo, Deus não fez na vida do avô de Zacarias. Rodolfo, Deus não fez na vida do bisavô de Zacarias. Mas isso não impediu ele entregar aquilo que Deus merecia receber. A sua mente não foi contaminada pela ausência da manifestação de Deus. A sua mente não foi contaminada pela ausência das ocorrências e interferências de Deus na humanidade. Zacarias está disposto a entregar tudo que Deus merece receber. E para todo aquele que em sua mente se dispõe a realizar aquilo que a normalidade do povo não entrega, Deus olha de maneira diferente. Eu vou te mostrar com os olhos fechados. A Bíblia diz: ele entrou no santuário para queimar incenso, e durante aquele momento todo o povo permanecia na parte de fora orando. E o verso de número 11, com os olhos fechados, a Bíblia diz: e eis que apareceu o anjo do Senhor, em pé à direita do altar de incenso. Rodolfo, não entendi. Eu sintetizo e você se coloca de pé com os olhos fechados. O que aconteceu? A entrega de Zacarias foi tão genuína e verdadeira, que Deus, vendo a limitação que ele não podia entrar no Santo dos Santos aonde Deus descia, Deus resolveu sair de lá de dentro. Eu não sei se você compreende, mas eu vou dizer mais uma vez: a entrega de Zacarias foi tão diferente de tudo aquilo que foi entregue até o momento, que Deus olhou dos altos céus e disse: eu não vou me conter aqui agora. Eu preciso mudar o cronograma e a rota. Eu tenho um curso pré-estabelecido para comunicar com a humanidade. Eu desço sempre no Santo dos Santos, mas hoje eu vou descer do lado do altar do incenso. Hoje eu vou descer do lado do altar da entrega. Hoje eu vou descer do lado das especiarias. Hoje eu vou descer do lado do adorador. O Senhor desce. Ele desce para alguém que tem uma mente diferente. Qual é a mente característica daquele que o Senhor vai visitar hoje, Rodolfo? É aquele que vai entregar o que a maioria não está entregando. É daquele que vai fazer o que a maioria não está fazendo. É alguém que não vai ser preso pela vergonha. É alguém que não vai ser preso pela timidez. É alguém que não vai ser preso pela religião. É alguém que não vai ser preso pela covardia. É alguém que não vai ser preso pelos dogmas. É alguém que vai se entregar verdadeiramente. Hoje Deus vai visitar alguns altares. Rodolfo, hoje é o dia de sorte para alguém? Nananina não. Porque o anjo do Senhor desceu e desceu com uma palavra. Qual é a palavra? Zacarias, não temas, porque eu ouvi a tua oração.
Eu vou explicar e você se sentir à vontade. Saia do seu lugar e venha até a frente para ter um encontro diferente do natural. A Bíblia diz, pastor Marcelo, que quando o anjo do Senhor desceu com uma fala específica na boca. Ele não desceu dizendo homem, ele não desceu dizendo jovem, ele desceu dizendo Zacarias. Ele chamou por nome. Ele disse: eu te conheço no céu, Zacarias. Por que ele chamou pelo nome? Porque o nome de Zacarias tem um significado. Qual é o significado? O Senhor lembra. Rodolfo, não entendi. Hoje é noite que a mudança de mente vai atrair a lembrança de Deus para alguém. Hoje é noite que Deus vai se lembrar de alguma história. Hoje é noite que Deus vai se lembrar de alguma família. Hoje é noite que Deus vai se lembrar de alguém e vai descer do lado do altar. Feche os seus olhos e comece a derramar aquilo que Deus veio aqui para receber. Isso. Com liberalidade. Se a tua mente não foi contaminada pela mortidão deste século, se a tua mente não foi contaminada pela normatização deste tempo, comece a colocar sobre este altar aquilo que você trouxe. Rodolfo, eu não esperava esta palavra. Pois é, Zacarias não esperava que ia entrar, mas ele estava preparado. Só quem está preparado começa a derramar sobre este altar um perfume diferente. Vai. Enquanto esta casa vai sendo tomada deste perfume, o céu vai visitar algumas histórias. Enquanto esta casa vai sendo tomada por este perfume, o céu vai se lembrar de algumas famílias. Enquanto esta casa vai sendo tomada por este perfume, o céu vai se lembrar de alguns ministérios. O céu vai se lembrar de algumas chamadas. Rodolfo, hoje eu estou disposto. Hoje eu estou disposta a entregar algo que eu nunca entreguei para o Senhor. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Saia do seu lugar e se dirija até o altar. Rodolfo, hoje eu estou disposto a quebrar o protocolo. Hoje eu estou disposto a romper com toda a incredulidade. Hoje eu estou disposto a ver o céu pelo lado de dentro. Hoje eu estou disposto. Isso. Feche os seus olhos, por favor. Deus vai descer do lado do altar. Ele ainda batiza com o Espírito Santo. Ele ainda renova. Pastor Marcelo Galvez, eu creio no Espírito que pousa e reveste. Eu creio nos dons oriundos da eternidade. Eu creio em profecia. Eu creio em variedade de língua. Eu creio em interpretação de língua. Eu creio em discernimento de espírito. Eu creio em ciência e sabedoria. Eu creio em fé. Eu creio em cura. E hoje o Senhor vai visitar o seu povo. Hoje o Senhor se lembrará da sua noiva. Comece a derramar sobre o altar. Você que não é batizado com o Espírito Santo, você que faz muito tempo que não fala no idioma espiritual, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Você que precisa de uma cura divina, eu vim pregar metanoia, eu vim pregar mudança de mente. O Deus deste século tem enganado alguns e dizendo: Deus já não faz mais como antigamente. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Rodolfo, eu preciso
preciso de um milagre. O Deus do milagre é dono desta casa. Oh glória! Este convite não vai ser franqueado dentro de uma sala de cinema, na mesa de um botequim. Este convite só será feito na casa do Eterno. Ele renova, Ele liberta, Ele restaura, Ele levanta, Ele batiza, Ele renova, Ele cura. Feche os seus olhos. E se você veio realmente entregar, enquanto o grupo adora, joga perfume neste altar aí. Ele vai quebrar o protocolo. Ele vai quebrar o protocolo. Isso, ele vai quebrar o protocolo. Oremahaya. Muramacalamando cobandia. O protocolo é descer sobre o propiciatório. Hoje ele desce no altar da adoração. Hoje ele desce no altar de incenso. Aqueles que quebraram o protocolo vão receber a visita do Eterno. Feche os seus olhos, por favor. Entregue, vai. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. Por inteiro faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na tua fumaça de glória, eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Tem um
exalando neste santuário. Deus já está visitando altares. Deus já está visitando altares. Isso não é sorte, isso é Deus se lembrando de alguém. Oremando. Recebe da minha parte novidade. Seja cheia do meu espírito. Seja tomada pela minha glória. Seja inundada agora, em nome de Jesus. Vai, 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 vai. Recebe graça de Deus, recebe óleo de Deus, recebe renovo de Deus, recebe cura de Deus, recebe restauração de Deus. Seja tomado, seja tomada pela graça, pela virtude.
merece, Ele merece. O que dele, por Ele, para Ele, Ele merece, são Ele merece. todas as coisas. Ele merece. O que dele, por Ele Ele, merece. para Eu não sei se você sabe aonde você está, mas aqui é a casa dele. Ele merece. Eu preciso te confrontar. Eu não sei se ele é digno de receber aquilo que você trouxe para entregar. Eu não sei se você quer seguir um padrão ou um protocolo, mas o céu me inspira a te dizer: Ele merece, Ele merece. Tem alguém constrangido aqui na frente dizendo: eu quero voltar, eu quero retornar, porque Ele merece, Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a tua adoração. Será que você pode dedicar a Ele 1 minuto da tua verdade? Rodolfo, o que vão pensar de mim? O meu pai nunca me viu chorando, o meu marido nunca me viu de braço levantado, minha esposa nunca me viu falando em línguas. Seja cheio desta graça, seja cheio desta unção. Recebe de Deus uma porção nova. O Espírito de Deus está pousando sobre altares aqui nesta noite. Seja tomado por esta glória, seja tomado por esta virtude, seja tomado por esta unção, seja cheio. O saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Para você entregar tudo. Aproveita agora, porque o Senhor está na casa. Você não está 400 anos antes de nascer João Batista, não. Você está aonde a presença de Deus habita. Então é agora que você tem que entregar tudo. Rasga o teu coração, aproveita que o Pai está na casa e declare a Ele o teu amor, declare a Ele a tua gratidão. Enche esta casa com a sua boca, com o seu amor. Entrega tudo, porque Deus está na casa. Aleluia, 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 aleluia. Tem alguém aqui nessa noite que queira reconciliar com o Senhor? Aleluia. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de confessar Jesus como Senhor da sua vida? Tem alguém que está afastado e deseja que nós, junto com você, apresente a Deus em sua vida? Aleluia. Amém. Então nós vamos finalizar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Uma salva de palmas para Jesus, igreja. Benção. Nosso primeiro dia. Amanhã a festa continua. Deus falou com você nessa noite. Amém? Nós, em nome do Senhor Jesus, vamos receber aí mais vezes o pastor Rodolfo. Tenho certeza que Deus vai usá-lo muito aqui ainda, né?